azedou para o Rui Costa. O ministro-chefe da Casa Civil do governo Lula, Rui Costa, do PT, é citado na delação premiada de uma empresária que vendeu e não entregou respiradores ao governo da Bahia em abril de 2020. Rui Costa, governador do estado na época, autorizou a compra de 300 respiradores de uma empresa sem nenhuma experiência no ramo, que não foram entregues, e no valor de 48 milhões de reais. São as informações terríveis que nos traz a nossa Daiane Oliveira. Vamos lá. Daiane, como é que é essa história? Pois é, né? Difícil a gente engolir essa história do Rui Costa. O Rui Costa, para quem não sabe, aí contextualizando quem é o Rui Costa, ele é nada mais, nada menos do que ali um braço direito do Lula. E ele não é só um braço direito do Lula, ele também é um amigo pessoal do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. O Rui Costa, ele comandou a Bahia durante 8 anos, mas ele também tem ligações ainda com o governador atual, Jerônimo, também é do mesmo partido, e apesar de não ser de uma mesma corrente ali dentro do PT, eles convergem em alguns momentos, mas o Rui Costa, e é uma avaliação feita por algumas pessoas na direita e na esquerda aqui na região Nordeste, que o Rui Costa é tipo um neoliberal dentro do PT. A gente já começa entendendo também quem é esse Rui Costa. O Rui é aquela pessoa, por exemplo, que é ao mesmo passo que ele é PT e que existe uma luta da esquerda pelos direitos humanos, ele comparou uma chacina de uma execução de vários jovens aqui em Salvador, alguns anos atrás, como um golaço da polícia militar. Ele era uma pessoa que falava de corte de ponto de professores grevistas, e olha que ele é de base sindical. Falava agora da base sindical, e é exatamente isso. A pessoa de base sindical falar que uma categoria não tem direito à greve. E ele é essa figura. Rui Costa, ele fechou um dos colégios bases que nós tínhamos aqui na Bahia, ele fez uma reestruturação na educação, e ele fechou o meu colégio, né, que foi o Colégio Odorico Tavares, que era um colégio de sede própria, com milhares de alunos, e ele simplesmente fechou o colégio porque ele queria uma região que era uma região nobre, especulação imobiliária alta aqui em Salvador. Ele fechou o colégio hoje está fechado, abandonado e sem ser vendido, está lá, virou um elefante branco. É uma das políticas do Rui Costa, que também é a favor de militarizar a escola, etc. e tal. Ou seja, Rui Costa era uma pessoa muito forte politicamente dentro do PT, pela sua ligação com o presidente Lula, não necessariamente com as suas ações dentro do próprio partido. E agora a gente tem o quê? A gente tem literalmente uma bomba, que é algo muito sério. O Rui Costa, para o país, ele cresceu bastante, ele cresceu politicamente também durante a pandemia, porque ele bateu muito de frente com o presidente Bolsonaro à época, e ele criou, né, junto com os outros governadores aqui no Nordeste, que foi o consórcio Nordeste, justamente para apoiar os estados do Nordeste, que já estava invisibilizado pelo governo federal há uma década, e Bolsonaro volta e meia ele fala mal do Nordeste, né? Então não é surpresa para ninguém o que Bolsonaro fez com o Nordeste, e invisibilizado desta forma, o Nordeste se sentiu injustiçado também com uma negligência geral do governador, do presidente da República na época da pandemia. E aí o que foi que o Nordeste fez? Um consórcio para comprar respiradores, para trocar oxigênio entre os estados ali, deu muito certo. E o líder desse consórcio, a pessoa que estava à frente desse consórcio, foi o Rui Costa, um momento que ele também cresceu muito politicamente, nacionalmente, né? E nessa expressão que o Rui Costa teve, e eu também não posso negar que, como gestor, ele foi tido como um bom gestor, porque ele era aquela pessoa que sabia onde aplicava o dinheiro, que sabia onde as peças estavam. Ele tem essa visão muito boa de gestor, por isso que ele recebeu um cargo na Casa Civil, porque politicamente ele é péssimo para negociar. Mas, neste ponto, o Rui Costa agora, ele aparece justamente aonde ele recebeu muita força nacional, que foi por causa da pandemia, e ele autorizou a compra de 300 respiradores de forma emergencial, ou seja, 300 respiradores sem licitação, sem um processo mais delicado de investigação da empresa. A empresa simplesmente disse, tenho 300 respiradores, ele disse, vou comprar, fizeram um contrato ali, pagou-se 48 milhões, e esses respiradores nunca chegaram
a Bahia ao seu destino, e aí começou toda uma luta judicial para reaver dinheiro, a equipe foi para os Estados Unidos, etc. e tal, e agora na delação o nome de Rui Costa é citado. Então, basicamente é isso, o nosso primeiro corte, ele dá um giro em toda essa narrativa aí que aparece agora. Vamos dar uma olhada aí. Vamos. Braço direitaço ali do presidente Lula, Rui Costa, que inclusive tem uma função importante de articulação política com o Congresso, está com seu nome agora sendo ventilado e ligado a possíveis irregularidades envolvendo contrato de saúde na época em que era governador. Carolina Vilela está com a gente aqui direto de Brasília para trazer mais informações sobre essa questão que está sendo levantada agora na capital federal, né, Carol? Bom dia para você. Oi, Patrícia, muito bom dia para você, bom dia para todo mundo que nos acompanha aqui no Band News. É o seguinte, essa investigação ela envolve a compra de 300 respiradores importados da China durante a pandemia pelo governo da Bahia. Então, há suspeita de fraude nessa compra e isso está sendo investigado pela Polícia Federal. O nome de Rui Costa, que era o governador do estado na época, o Rui Costa governou a Bahia de 2015 a 2022, foi citado em 2 ocasiões. Na primeira, durante uma delação premiada da empresária que teria fechado esse negócio ali, ela disse que citou o nome de Rui Costa, a empresária é a Cristiana Prestes, e ela recebeu 48 milhões de reais pelo contrato que foi assinado em abril de 2020. Mas o que chama atenção é que nenhum respirador foi entregue. Até hoje, esses respiradores não apareceram. E a empresária... Vou lembrar uma coisa também, não é só que os respiradores não foram entregues, é que eles não foram entregues durante uma pandemia em que as pessoas precisavam muito e gente morreu por causa disso. A área fez esse acordo de delação premiada, citou o nome de Rui Costa e devolveu aí, desses 48 milhões, 10 milhões de reais. A outra ocasião em que o ex-governador da Bahia, que é atualmente o ministro-chefe da Casa Civil do governo Lula, foi citado, foi por um secretário de governo, secretário que trabalhava no governo de Rui Costa. Acho que era isso do corte, era o que estava marcado aqui, né? Isso, é exatamente isso. O nome de Rui Costa, ele aparece em um momento muito interessante também. Quer dizer, não tão interessante assim para ele, né? Mas é um momento em que o Rui Costa, ele aparece muito apagado dentro do cenário do governo, né? Uhum. Vale lembrar que o Rui Costa vive internamente ali uma queda de braços com Haddad. Eu gosto quando a jornalista fala assim, que ele é responsável por articular politicamente ali o Congresso. O Rui Costa só teve derrota em tudo que tentou articular, né, gente? Foi ladeira abaixo, todas as tentativas de articulação no governo, enquanto a gente tem do outro lado o Haddad tendo uma expressão muito boa, porque Haddad é diplomático, e eu volto a dizer que Rui Costa, ele recebeu um apelido aqui da esquerda e da direita no Nordeste de um neoliberal dentro do partido de esquerda. Ele não é uma pessoa boa de jogo, de articulação. Eu vou trazer o comentário do chat aqui, e a Terapia escreveu lá em cima, seria Rui Costa o verdadeiro infiltrado? Olha, não é uma surpresa, mas o Rui Costa é uma das pessoas que ajudou a fundar o PT aqui na Bahia. Eis um problema, Rui Costa ele foi sindical, ele foi do sindicato dos petroquímicos, então assim, ele tem uma base sindical, o que é mais estranho ainda. Enfim, né, um ponto que a gente vai tentar entender é que, apesar do nome do Rui Costa aparecer na delação, a delação inteira ainda não foi exposta, então a gente não sabe exatamente o que traz a delação. Esse é um ponto muito importante a se entender. Rui Costa, por um lado, logicamente, ele nega a acusação de desvio dos 48 milhões. Rui Costa, aqui na Bahia, ele não está envolvido, enquanto foi governador durante os 8 anos, ele não esteve envolvido em escândalos de corrupção, em escândalos de desvio de dinheiro, pelo contrário, ele era tido como um homem que chupou a máquina do governo e que foi responsável nas entregas de obras que eram começadas e concluídas, inclusive recentemente tentaram atrelar o governo do estado, aí foi o caso do Jornal Nacional, que tentou atrelar o governo do estado a um problema ali no VLT, numa região aqui em Salvador,
E depois o próprio Jornal Nacional, com o William Bonner, teve que fazer uma retratação, porque a TV afiliada da Globo na Bahia é uma TV do ACM Neto, um opositor ali, que é uma briga política, então assim, ficou feio. Então, é só importante, não estou defendendo o Rui Costa, já falei, tenho questões pessoais com o Rui Costa, mas é importante a gente compreender que é uma acusação, uma delação, vai ser apurada, mas concretamente não aparece nada como contas com dinheiro no nome de Rui Costa, como uma confirmação de uma possível corrupção, é apenas o nome dele aparece na delação, e ainda num contexto que a gente não tem a delação completa para entender se ele é citado como alguém que mandou fazer a compra e que sabia que a empresa não teria condições de entregar, então você não sabe o contexto. Isso a gente ainda não tem ainda, a gente não sabe exatamente qual a natureza dessa... Tá, entendi. Dessa relação. O que a gente também sabe sobre o Rui Costa é que a mulher dele hoje trabalha no Tribunal de Contas da União, foi eleita, mesmo não tendo cargo público antes, mesmo sendo uma pessoa da área ali da saúde, ela é enfermeira, nunca foi gestora pública, mas ela está ali no TCU, por uma indicação dele, aquela velha antiga, né, chamada de cabide de empregos ali. Isso é uma coisa que a gente pode falar sobre o Rui Costa, mas não ainda formalizar que ele está diretamente envolvido no caso aí dos respiradores. A gente vai esperar essa delação sair, mais informações sobre isso, porque eu acho que não demora muitos dias não, até com a eleição próxima municipal, para estourar mais coisas desse caso. Tem isso também, né? Essa informação pouca, né? Ela também tem um impacto aí que é meio... cai para tudo quanto é lado, serve... O pessoal comentou ali no chat também, o Girão vai pirar nessa, né? Consórcio Nordeste, aquela coisa toda. Vai pirar. Agora, né, os envolvidos para o bem e para o mal têm que se explicar um pouco mais, correr atrás aí, porque realmente esse é o jogo que vai... Essa é a ladeira que está se descendo, né? O nome está envolvido ali, tem que esclarecer qual é o envolvimento. E aí é interesse de todo mundo. Quem está dizendo que está envolvido, quem está dizendo que não está envolvido, todo mundo tem interesse em saber qual é exatamente o pastel, né? Então tem que ir para frente. Até porque, de novo, essa é uma questão seríssima. Quem está envolvido, né, com venda não concretizada de respiradores não só não entregou um produto, mas efetivamente matou gente, né? Então é uma questão muito séria que deve ser levada a sério também, né? Bastante. E quando você fala matou gente, não entregou o produto, mas tem um outro ponto. Recebeu 48 milhões, porque esse pagamento foi antecipado. Algo que, né, estranhamente estaria acontecendo. Vamos lá. Ficamos por aí? Ficamos por aqui, doutora Ana. Ficamos por aqui. Chat, a gente volta em instantes, hein?